Hoje a gente vai falar sobre um tema que não desperta muito a curiosidade das pessoas, porque quando a gente fala em exercício, o que a maioria das pessoas querem saber é sobre ganho de massa muscular, emagrecimento, estética. Não que esses assuntos não sejam importantes, é porque existem assuntos tão importantes quanto ou até mais, dependendo da situação. Bem, o tema que a gente vai conversar hoje vai ser sobre musculação e doença de Parkinson, ou se você preferir, treinamento resistido ou treinamento de força e doença de Parkinson. E antes de eu falar sobre a relação entre a prática da musculação com essa doença, eu preciso esclarecer alguns pontos sobre a doença de Parkinson. O primeiro ponto é que ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela causa a morte de neurônios numa região específica do cérebro. E é por isso que você tem um aparecimento de sintomas clássicos da doença de Parkinson, como por exemplo os tremores. O segundo ponto é que ela é uma doença progressiva, ou seja, os sintomas vão progredindo, vão ficando mais graves com o passar dos anos. E falando em progressão da doença, um dado curioso é que quando os sintomas da doença de Parkinson aparecem no indivíduo, isso significa que a doença já se instalou nele há mais ou menos 20 anos. Só que os sintomas que apareciam antes não tinham muita relação com, por exemplo, uma doença neurodegenerativa. Por exemplo, é comum aparecer a constipação intestinal. Quem pode imaginar que uma constipação intestinal meio que frequente pode ser indício da doença de Parkinson? Ela é uma doença meio que silenciosa, né? Então dura-se anos com sintomas que não tem muito a ver com a doença de Parkinson, e depois desse tempo todo começam a aparecer sintomas mais neurais, como por exemplo os tremores. E aí, quando você vai fazer exames, vai investigar, você termina descobrindo que você tem a doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa. E o terceiro ponto, eu falei que é uma doença que causa a morte numa região específica, a morte de neurônios numa região específica do cérebro. Que região é essa? No cérebro existe uma região chamada gânglios da base ou núcleos da base. Um desses núcleos seria a substância negra. É exatamente os neurônios da substância negra que começam a se degenerar, a morrer. E a morte desses neurônios causa uma redução significativa de dopamina. E é essa redução de dopamina que causa os sintomas clássicos da doença de Parkinson, como por exemplo os tremores e a bradicinesia, são os movimentos lentos. Então você pode perguntar o seguinte: então uma pessoa com doença de Parkinson, melhor, você pode afirmar, né? Uma pessoa com doença de Parkinson não pode fazer exercício, muito menos musculação. Como é que uma pessoa com doença de Parkinson, que já apresenta tremores, consegue fazer musculação? É exatamente o contrário. Pessoas com doença de Parkinson não só podem fazer exercício, não só podem fazer musculação, como elas devem praticar esse tipo de modalidade, porque elas apresentam melhoras em vários parâmetros, tanto de aptidão física, como de desempenho funcional, quanto de saúde, inclusive no quadro da doença. É isso que eu vou mostrar no estudo que foi publicado em 2020 na Clinical Intervention in Aging, que é uma revista específica na área de intervenções clínicas em envelhecimento. Esse estudo foi publicado por pesquisadores brasileiros. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram 40 pacientes com doença de Parkinson e dividiram em dois grupos. Tinha um grupo controle, que não fazia nenhum tipo de intervenção relacionada a treinamento, eles apenas participavam de palestras relacionadas à doença de Parkinson, e tinha o grupo treinamento. Esse grupo treinamento fazia musculação, 50 minutos cada sessão, 2 vezes por semana, com apenas 2 séries de 10 a 12 repetições até a fadiga muscular, e foram 9 semanas de intervenção total. Isso dá 2 meses e 1 semana. O que é que os pesquisadores observaram? Melhoras em vários aspectos. Por exemplo, esses indivíduos que tinham doença de Parkinson fizeram mais de 2 meses de musculação, melhoraram o desempenho no teste de sentar e se levantar da cadeira em 30 segundos, ou seja, eles melhoraram a força muscular dos membros inferiores, que inclusive é afetada pela doença de Parkinson. Eles também tiveram melhoras no TUG, que é o Time Up and Go. É um teste que avalia a agilidade e o equilíbrio dinâmico, que são 2 parâmetros também afetados pela doença de Parkinson. Eles melhoraram o desempenho no teste de caminhada de 10 metros, ou seja, melhoraram a velocidade de caminhada, que é afetada pela doença de Parkinson. Lembra que eu falei que eles têm bradicinesia, eles têm movimentos lentos? Eles melhoraram a velocidade no teste de caminhada. E melhoraram, inclusive, o quadro de bradicinesia, né? Os pesquisadores usaram
uma escala para avaliar o nível de bradicinesia e eles tiveram melhoras nesse quadro, ou seja, eles passaram a se movimentar um pouco mais rápido, né? Em relação à força muscular, o que é que aconteceu? Eles ganharam uma pequena porcentagem de força muscular, apenas 2,4%. E aí você pode questionar, mas 2,4% não é um ganho significativo. Realmente não é. No entanto, o grupo de pessoas que tinham Parkinson e não fizeram musculação perderam 2,2% de força. Ou seja, quando você questiona que 2,4% é muito pouco, os indivíduos que não fizeram nada perderam. Então a gente prefere promover um ganho pequeno de força do que a perda de força, né? Ou seja, o que é que esse estudo mostrou? Que os indivíduos com doença de Parkinson que fizeram musculação melhoraram a sua capacidade funcional, melhoraram o desempenho em atividades da vida diária, como caminhar, como se levantar de uma cadeira, né? Se levantar de uma cadeira e caminhar, melhoraram a força, mesmo que numa pequena porcentagem, e melhoraram a bradicinesia, que são os movimentos lentos. Isso é legal, né? Isso mostra que a musculação é muito mais do que ganho de massa muscular, é muito mais do que shape. Isso mostra que a musculação ela tem uma aplicabilidade terapêutica, ela pode ser usada para a prevenção e inclusive para o tratamento de várias doenças, como por exemplo a doença de Parkinson, ok? Então eu espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.